Bomba, 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 gente, tá? Donald Trump pode aplicar de volta a Lei Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes a qualquer momento, gente, tá? E tem a ver com aquela visita do Darren Beach aqui no Brasil, gente, tá? Bomba, bomba, bomba. Donald Trump não dá ponto sem nó, gente, tá? Então vamos lá, eu vou trazer aqui essa notícia urgentíssima sobre Lula fora da eleição. Alexandre de Moraes, gente, tá? Pode ser aplicado contra ele a qualquer momento, de volta à Lei Magnitsky, o desespero tomou conta geral. Outra notícia mega importante que eu separei para trazer para vocês, gente, tá? Acabou de sair aqui um pedido de prisão, que simplesmente chocou o Brasil inteiro, gente, tá? É uma figura muito, muito poderosa. Acabou de sair pedido de prisão contra uma figura muito poderosa e eu tô completamente chocada com esse pedido de prisão, que assim, gente, pegou o Brasil inteiro de surpresa. Além dessa informação, por fim, temos aqui também o Elon Musk, o homem, basicamente um dos homens mais poderosos do mundo, que acabou de explodir uma bomba sobre prisão do ministro Alexandre de Moraes. Gente do céu, se estiver de pé, senta, fica bem confortável, pega a pipoca, porque nesse boletim aqui tem uma pancada atrás da outra. Além dessa, claro, tem outras várias informações que eu separei aqui para trazer para todos vocês. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. A Andresa Matai, juntamente com seu repórter, né, o André Childers, revelou para o Brasil inteiro essa bomba que está deixando o ministro Alexandre de Moraes sem dormir. Estados Unidos avalia reincluir Alexandre de Moraes de volta na Lei Magnitsky, a tão temida Lei Magnitsky, gente, tá? Agora, pessoal, eu queria fazer um pedido para todos vocês que estão do outro lado. Eu queria que vocês parassem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção, porque é simplesmente estarrecedor essa notícia que eu vou trazer para vocês. Vejam só o que está acontecendo. Prestem muita atenção. Érica Hilton aciona Ministério Público e pede prisão do apresentador Ratinho por crime de transfobia. Está aqui na sua tela. A Érica Hilton, parlamentar, a deputada federal esquerdista de extrema esquerda do partido do PSOL, acaba de pedir a prisão do apresentador Ratinho. Aí, claro que todos vocês devem estar assim, Fabiana, mas o que o Ratinho, que a gente gosta muito, eu admiro demais, o que ele fez que levou aí esse pedido de prisão? Eu vou trazer o vídeo, tá? O vídeo que deixou a Érica Hilton furiosa. Ela disse que nesse vídeo ele fez ataques, né, contra ela, e levantou uma bandeira muito assim, que vocês vão entender, gente, tá? Eu vou trazer o vídeo que fez a Érica Hilton pedir prisão, só que ela não tá pedindo só a prisão do Ratinho, ela tá pedindo aqui também, olha só isso aqui. Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Érica Hilton processa Ratinho por transfobia e pede 10 milhões em indenização. O que o Ratinho falou de tão grave a ponto dela achar que pode receber uma indenização de 10 milhões? Já? Porque para ela o que o Ratinho disse é muito grave, vai contra uma ala, né, da população brasileira, e ela disse que, olha, é tão grave o que o Ratinho disse que eu quero 10 milhões em indenização. Tá aqui, gente, a notícia, ó, a deputada federal Érica Hilton, do PSOL, do partido de extrema esquerda do PSOL, essa Érica Hilton adora, né, gente, tá, sair acionando todo mundo na justiça, né? Então, ela acionou o Ministério Público Federal para investigar. Daqui a pouco eu vou trazer o vídeo do Ratinho, que culminou nessa ação judicial, inclusive pedido até de prisão contra ele. Eu vou trazer logo em seguida para vocês, mas nós vamos entender o que ela está querendo fazer com o Ratinho, ó. Então, ela acionou o Ministério Público para investigar o apresentador Ratinho e o SBT por declarações consideradas por ela transfóbicas.
feitas durante a transmissão do programa do Ratinho nesta última quarta-feira, dia 11. Além do inquérito civil, a parlamentar pede a abertura de uma ação pública com indenização de 10 milhões por danos morais coletivos causados à população trans e travesti. Segundo o documento encaminhado ao Ministério Público, o apresentador negou reiteradamente a identidade de gênero da deputada ao comentar sua eleição para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. A deputada recebeu 11 votos favoráveis no segundo turno e votação alcançou a maioria simples dos votos. Então, ele ficou, gente, ele mostrou a sua indignação, ele ficou indignado com ela ter sido escolhida para esse cargo. Eu vou trazer o vídeo aqui, gente, eu queria que vocês assistissem com muita atenção e colocassem aqui embaixo a opinião de vocês. Vocês acham... Assistam esse vídeo e vocês colocam aqui embaixo a opinião. Vocês acham que em algum momento, depois de assistir, claro, vocês acharam que em algum momento ele foi desrespeitoso com essa classe? Foi desrespeitoso com a própria Erika Hilton? Eu acho que muito pelo contrário. Em vários pontos ele tomou muito cuidado exatamente para não ferir essas pessoas. Mas mesmo assim, ela viu precedentes para ferrar, pedir indenização de 10 milhões e ainda prisão do Ratinho. Assistam o vídeo. Da Comissão das Mulheres. Presidência da Comissão das Mulheres. A mulher trans. Eu não achei muito justo, não. Com tanta mulher, por que vai dar pra uma mulher trans? Tá tirando o espaço. A Erika Hilton. Ela não é mulher, ela é trans. Não tem nada contra trans. Não tenho nada contra trans, nem nada. Mas se tem outras mulheres, a mulher mesmo, porque mulher, para ser mulher, tem que ser mulher, gente. Eu até respeito todo mundo que né, é a comissão lá da defesa dos direitos da mulher. Eu respeito todo mundo que tem comportamento diferente. Tá tudo certo. Para mim tá tudo certo. Agora, mulher, para ser mulher, tem que ter útero, tem que ter menstruar. Tem que ficar chata 3, 4 dias. Tem que menstruar. Tem que ter útero. Reclamar que a gente chegou a dor do parto. Vocês pensam que a dor do parto é fácil? Tem que fazer o negócio de Papa Nicolai. Mamografia. Que isso? Mamografia. Então, com tanta mulher lá vai dar. Não sei, eu sou contra. Eu acho que devia deixar uma mulher ser a presidente da comissão das mulheres. Isso. Quero dizer que eu não tenho nada contra a deputada Erika. Eu não tenho nada contra ela, nada. Não me fez nada. Ela só fala bem, né? Ela fala bem, ela é boa de prosa, né? Ela é boa de prosa, né? Agora, não tem nada contra ela, mas eu acho que devia ser uma mulher. Que nem uma vez, o ano passado, a mulher, não sei se foi ano passado, a mulher mais bonita do Brasil ganhou Pablo. O Pablo. Pablo, que ele tem saco, gente. Que isso? Então, assim, gente, É boa de prosa. o que eu achei, assim, né, ele veio e disse, olha, eu não tenho nada contra parlamentar, nada contra. Aqui ele deu a opinião dele. Só que, gente, tá? A esquerda tá massacrando o Ratinho por causa dessa fala. A Erika Hilton tá pedindo prisão, tá pedindo indenização. E aí, gente, vocês viram algo muito grave dito aqui nesse vídeo? Alguma coisa que ele atropelou, não deveria ter falado? Porque assim, gente, coloca aqui embaixo. É um assunto muito polêmico, claro. Eu acho que na cabeça dele ele estava dando opinião, né? Opinião ainda pode aqui, né? Um país democrático pode se dar opinião. Então ele pensou assim, cara, eu vou dar a minha opinião. Eu não acho justo ela pegar esse cargo tão importante que deveria ser ocupado por uma mulher, segundo ele, né, de verdade. E aí, gente, muito por isso aqui tá criando muita polêmica nas redes sociais. O Ratinho hoje basicamente está sendo cancelado pela esquerda por causa dessa fala muito forte. E assim, gente, eu queria muito ouvir não, né? Ver a opinião de vocês aqui embaixo, aqui nos comentários. Vocês acham que ele foi desrespeitoso? Em algum momento ele extrapolou, disse algo que não deveria dizer? Que justificasse uma indenização de 10 milhões e prisão?
Gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Eu já vi gente da esquerda falando coisa muito pior, coisa tão grave quanto contra o Bolsonaro, tá? Teve parlamentar aí de esquerda que chamou o Bolsonaro de e tá livre, leve e solto. Não sofreu indenização, tá normal, como se nada tivesse acontecido. Tá aí, gente, coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Daqui a pouco, gente, jornalista da CNN solta uma bomba sobre Lula fora da eleição 2026. Daqui a pouquinho eu vou trazer essa bomba que explodiu, porque agora chegou a vez do ministro Alexandre de Moraes. Gente, Elon Musk, agora recentemente, como vocês bem sabem, só a título de informação, o Alexandre de Moraes arquivou, né, uma ação movida contra o Elon Musk. Deu ali, tipo assim, acenou com uma bandeirinha branca, né? Afinal de contas, é ano eleitoral aqui no Brasil, é importante ter a rede social X do lado, né? Então vamos acenar uma bandeirinha branca. Tira aí esse inquérito contra o Elon Musk. Mas não adiantou absolutamente nada, gente, tá? O Elon Musk Elon Musk reafirma sua previsão sobre a prisão de Moraes estar a caminho e questiona por que arrumar briga comigo. Por que arrumar briga comigo, gente, tá? Há alguns meses atrás, o Elon Musk soltou essa publicação aqui, né? Alexandre de Moraes, o futuro do Moraes seria atrás das grades. Ele estava ali reforçando que seria necessária a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Aí aconteceu o Magnitsky, revogaram a lei Magnitsky, agora parece que a lei Magnitsky pode voltar para cima, né, contra o Moraes de novo, e ele, em um comentário, em uma postagem no X, comentou novamente. Sobre prisão ainda não, mas está a caminho, né? Por que arrumar briga comigo? Que bobagem. Então ele voltou, né, a reafirmar sua previsão sobre a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui, gente, é o que eu chamo de briga de cachorro grande, tá? Vamos lá, gente. Daqui a pouco, uma informação da CNN sobre prisão, sobre Lula fora da eleição. Mas antes, gente, deixa eu trazer aqui. O desespero tomou conta de Luiz Inácio Lula da Silva. Após pesquisa, time de Lula admite cochilo e Flávio vê acerto em discurso, gente, tá? Ou seja, a equipe do Lula reconheceu que são um bando de inúteis, que não está conseguindo alavancar a eleição do Lula. O empate entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro no segundo turno, apontado na pesquisa Genial Quest divulgada nesta quarta-feira, levou recados importantes para as duas pré-campanhas. Os dois times, porém, concordam que os números devem ser analisados com cautela a 7 meses da primeira etapa da votação em outubro. Nem com desespero entre petistas, nem com entusiasmos entre Bolsonaro. Aliados do Lula, ouvidos pela CNN sobre reserva, admitem que houve um cochilo, ou seja, que eles foram um bando de inúteis dentro do governo. A avaliação é que o Planalto falhou em criar uma agenda positiva neste início do ano eleitoral e deixou espaço para o adversário ocupar o terreno. E para piorar, completam esses interlocutores, não foi capaz de reagir à altura a crises que vêm sendo exploradas pela oposição, que tenta associar a gestão petista ao escândalo dos descontos regulares do INSS e à fraude financeira do Banco Master. Ou seja, o Lula teve aí seus encontros com Daniel Vorcaro, fora da agenda, tudo bem escondidinho. A Polícia Federal acabou descobrindo, vazou na imprensa. E o desespero, gente, tá, da equipe, né, do time do Lula, é que a oposição está usando isso como munição para derrubar e destruir Lula da Silva, gente, tá? É claro que vai ser utilizada. Daí, ó, setor do PT culpa Planalto pela desaprovação de Lula e diz que o governo precisa reagir. O Lula tá tentando reagir, gente, tá? Inclusive aqui no meio tinha até uma fotinho, não apareceu aqui. Uma fotinho do Lula basicamente chorando.
O Lula tá tentando reagir, gente. Tá aí soltando, né, dinheiro à torta e à direita. Tem gás do povo de graça. Tem o imposto de renda, né, que isso vai custar muitos bilhões ao povo brasileiro. Né, gente, tá? É bonitinho, é bom agora, mas depois vai custar muito caro. Tem Bolsa Família, tem benefício, tem pé de meia. Gente, o Lula tá usando a máquina pública, só que não tá dando resultados. E o desespero tá tomando conta, mas assim, geral, gente. O desespero tá tomando conta geral do Lula, do PT e da esquerda. Agora vamos falar sobre a notícia bomba do dia, gente. É essa que está aqui na sua tela. Urgente, CNN diz que Lula está a um passo de desistir da própria candidatura, gente, tá? Lula pode ficar fora da eleição de 2026. E o motivo é o crescimento devastador de Flávio Bolsonaro nas últimas pesquisas e parece que o Lula não quer ser massacrado por Flávio Bolsonaro na eleição. Então, se as pesquisas continuarem crescendo, né, no caso do Flávio Bolsonaro, a tendência é Lula desistir e ficar fora da eleição de 2026. Gente, se a própria, né, se eles estão falando, se esse burburinho está correndo ali nos bastidores, é porque deve estar ganhando tração, deve estar ganhando força. A questão do Lula desistir da candidatura deve estar ganhando força, porque senão isso aqui não ia chegar aqui na CNN. Vejam só. Já começo reforçando aqui que é para deixar registrado. Hoje é 11 de março de 2026 e pode parecer uma loucura, mas o entorno próximo de Flávio Bolsonaro e gente graúda da pré-campanha dele já trabalha com a possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistir da sua própria candidatura à reeleição, a depender das pesquisas de opinião, ali como estiverem os resultados em junho, julho. É claro que isso é bastante improvável, já que Lula é competitivo, sabe fazer campanha, tem a máquina do governo na mão e a caneta com dinheiro, e ainda tem muito tempo até outubro, quando acontece a eleição. Mas a disparada nas pesquisas eleitorais de Flávio Bolsonaro está surpreendendo até ele mesmo, a turma dele, o entorno dele. Eles apostam que a situação, embora Lula tenha uma série de vantagens por ser um incumbente, o atual presidente, portanto, eles apostam em cenários bastante daquela tempestade perfeita. Apostam que a guerra no Oriente Médio, por exemplo, vai impactar a inflação aqui no Brasil. E aí, quando mexe no bolso da população, do eleitor, azeda ainda mais o clima na sociedade. E a fim e ao cabo, a culpa acaba sendo do governo. O mesmo vale para a crise do Banco Master, para a crise do INSS, vai criando aquele caldo negativo, aquela sensação de que a vida não está muito boa. A avaliação da turma de Flávio Bolsonaro é que Lula não vai correr o menor risco de perder a eleição. Por isso eles avaliam que se a aprovação do governo não estiver boa e Flávio vier aparecendo constantemente à frente nas pesquisas, Lula não sai, não disputa, porque não pode correr o risco de sair para perder. E mais, isso tudo eu estou falando do ponto de vista da campanha de Flávio, dos aliados de Flávio, que o presidente Lula poderia alegar cansaço, poderia alegar alguma questão de saúde, embora ele esteja muito bem de saúde no momento, ou qualquer outra coisa, e indicar alguma pessoa para colocar para perder no seu lugar. Aí, obviamente, fui conversar com fontes do governo que me disseram que, imagina, não há a menor possibilidade dessa desistência acontecer. O presidente Lula é, sim, candidato à reeleição e essas pesquisas são, segundo me disseram, uma fotografia de momento, ainda tem muita entrega para o governo fazer, muita água para rolar e já começo reforçando. Tem sim, gente, muita entrega do Lula, né, gente? Mais imposto no lombo do povo brasileiro, gente, tá? E os produtos caríssimos por causa dessa guerra do Irã, né? Irã, que o Lula, não preciso nem dizer para vocês, né, o que o Lula é com o Irã. Então, assim, gente, é uma tragédia atrás. Então, a equipe de campanha do Flávio Bolsonaro já está apostando suas fichas de que Lula não vai aguentar.
ele vai desistir da candidatura e ficar fora da eleição de 2016. Possivelmente ele pode tentar colocar o Haddad, mudar aí esse tabuleiro político. O Haddad, que iria para São Paulo, volta para tentar a presidência, só que Lula, já sabendo que Haddad não tem a menor chance, a menor possibilidade, porque o que o Tachad fez durante esses 3 anos e meio, basicamente, não foi nada além de enfiar imposto no lombo do povo brasileiro. Então Lula sabe que o Haddad não tem a mínima chance de vencer Flávio Bolsonaro, que está vindo aí com uma proposta inovadora, espetacular, sem precedentes, que está conquistando aquele eleitor neném, aquele que está na dúvida. Flávio Bolsonaro está conseguindo conquistar esses eleitores. Para desespero de Lula, então, na CNN, está aqui: Lula pode desistir da própria candidatura e ficar fora da eleição, segundo a equipe de campanha do Flávio Bolsonaro. Essa jogada de mestre do ministro André Mendonça, gente, para forçar a delação premiada do Daniel Wolcar, a tão temida delação premiada do Daniel Wolcar, e essa tacada, essa jogada de mestre do André Mendonça gerou pânico e desespero em Brasília, gente. Tá uma nuvem negra, tá pairando em cima de Brasília neste exato momento, porque após essa tacada de mestre do André Mendonça, o Wolcaro deve delatar e entregar todo mundo, gente, tá? Alexandre de Moraes e Dias Toffoli deve estar se descabelando, se um tivesse cabelo. Vocês vão entender absolutamente tudo. Assistam a tacada de mestre do André Mendonça para forçar a tão temida delação premiada do Daniel Wolcaro e explodir a lama no ventilador. Vejam só. O André Mendonça tem uma carta na manga para viabilizar já a delação do Daniel Wolcaro. Eu vou te contar agora qual é. As novidades vêm do site Platô, que acaba de dizer que o André Mendonça está criando um caminho paralelo para a delação premiada do Daniel Wolcaro sair, sem precisar contar com algumas pessoas como o Gonê, que estão atrapalhando as investigações. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que antes de qualquer coisa você se inscreva no canal, você deixe o seu like, clica no joinha e também considere se tornar membro da nossa comunidade nova, a Bússola. Na descrição do vídeo você vai ver um link, clica nele e descubra tudo sobre a Bússola, venha fazer parte. Bom, o fato é o seguinte, muita gente fala, delação de chefe de organização criminosa não pode. Pode, é mentira, fake news. Só não tem os mesmos benefícios porque um chefe de organização não pode delatar para cima, porque ele é o chefe, só para baixo. Então os benefícios não são os mesmos, mas pode. Segunda coisa, muita gente diz, ele é o chefe, então ele não vai delatar. Quem disse que ele é o chefe? Você acha mesmo que ele é o chefe? Será que não tem gente mais graúda por cima do Daniel Wolcaro? Meus caros, não sei não. E ainda tem um terceiro ponto. Muita gente fala, o Gonê jamais que vai topar, as pessoas vão impedir uma delação premiada. E aí é que vem a parte mais quente das novidades. O que o site Platô traz é que está a caminho um contorno feito pelo André Mendonça ao Gonê. Ele pretende desviar-se do Gonê e tratar da colaboração premiada, da delação premiada do Daniel Wolcaro diretamente com os delegados da Polícia Federal. Mesmo que venha um parecer negativo do Gonê, mesmo que o Gonê não se importe com o que está acontecendo no país, apenas está interessado, pelo visto, com as festas do uísque, como a gente viu hoje lá em Londres, mesmo assim o Gonê vai ser afastado da história pelo Mendonça. E esse precedente é do próprio Moraes, por incrível que pareça. Vocês se lembram que quando houve a delação premiada do Cid, no caso do golpe, o Moraes tratou direto, ele afastou a PGR, o papel da PGR foi secundário, ele tratou direto com os delegados, ele foi o protagonista de tudo. E isso cria dentro do STF um precedente que agora, segundo as notícias, segundo o site, o André Mendonça pretende usar. Então diz o site que o desenho que se consolida é de uma interlocução direta entre o gabinete do Mendonça, isso já está acontecendo, e os delegados responsáveis pelas investigações do caso Master. O eventual acordo negociado, então, será direto entre Mendonça com a Polícia Federal, sem passar necessariamente pelo PGR Paulo Gonê, que provavelmente apresenta um parecer contrário, vai dificultar e vai enrolar, e aquelas coisas que a gente já viu. O Gonê não queria nem que o Wolcaro fosse preso, achou que era muito urgente prender o Wolcaro, que estava querendo quebrar os dentes do Lauro Jardim, como nós já vimos nas semanas passadas. Ou seja, os precedentes criados pelo Moraes no processo do golpe, tratando direto com
com os investigadores, criando ele próprio diretamente a delação premiada do Mauro Cid, agora servirão para o André Mendonça contornar o Gonê e contornar outros espinhos mais que tem pelo caminho e traçar uma colaboração do Vorcaro direta com a Polícia Federal. Bom, me parece agora que o Mendonça vai usar os seus poderes de relator para fazer aquilo que tem de ser feito, que é o Vorcaro falar, e falar logo, antes que aconteça com ele o que aconteceu com o sicário. Seja pelas mãos do sicário, seja pelas mãos dos outros, a gente nunca sabe. As imagens ainda não apareceram. Um abraço. Gente, é chumbo grosso pra cima de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e autoridades. O que o André Mendonça, essa tacada de mestre aqui do André Mendonça, simplesmente fenomenal, gente, tá? O que o André Mendonça quer fazer é a mesma coisa que o Alexandre de Moraes sempre fez, né? Descartou o inútil do PGR Paulo Gonê, porque, gente, ainda mais depois que saiu a notícia de que Paulo Gonê estava tomando, né, whisky em Londres, lá no evento bancado pelo Daniel Vorcaro, juntamente com Moraes, dentre outras autoridades. O que acontece, gente? O Gonê perdeu completamente a credibilidade. Vocês acham mesmo que o André Mendonça vai deixar de tomar uma decisão porque o PGR não quis que acontecesse? O PGR deu parecer contrário à delação premiada do Daniel Vorcaro. Aí o André Mendonça vai baixar a guarda e vai, não, tudo bem, Gonê, já que você não quis, eu vou acatar a sua decisão. Não, o André Mendonça vai fazer o quê? Vai usar esse precedente, ou seja, se o Alexandre de Moraes, né, juntamente com a Polícia Federal, diretamente com a Polícia Federal, capitaneou todo aquele negócio lá do golpe que nunca aconteceu, que resultou em prisão de várias autoridades, aliados do Bolsonaro. Se o Moraes pôde fazer e todo mundo aceitou, então eu também posso fazer. Já houve um precedente, já aconteceu um precedente que abre caminho para que eu também tome decisões atropelando o inútil do Paulo Gonê. O que basicamente vai acontecer é, o gigante acordou. O ministro André Mendonça vai descartar o inútil, né, do Paulo Gonê. Eu estou repetindo aqui até uma fala dele recente, que ele disse aí num vídeo. O André Marcílio chamou o Paulo Gonê de inútil. Vocês concordam com o André Marcílio? O Paulo Gonê é um inútil? Porque depois de tudo que foi revelado, né, o Daniel Vorcaro invadiu o sistema da Polícia Federal, do Ministério Público, da Interpol, da CIA e FBI, e mesmo assim o Paulo Gonê disse que não tinha necessidade de prisão, não. Aí o gigante, né, do André Mendonça foi lá e decretou prisão, mesmo assim passando por cima, e ao que tudo indica, André Mendonça vai passar por cima, sim, novamente, se for necessário, do Paulo Gonê, para que a delação premiada do Daniel Vorcaro aconteça. E essa notícia, gente, de que o André Mendonça está disposto a atropelar a PGR para que aconteça a delação, gerou pânico e desespero em Brasília sem precedente, gente, tá? É chumbo grosso pro lado aí, pra cima de muitas autoridades. Falando em chumbo grosso, gente, tá? Chumbo grosso pra cima do ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Vocês se lembram da lei Magnitsky que foi aplicada contra o Alexandre de Moraes? Ele ficou desesperado, pediu socorro pro Lula, pediu socorro pra gente, pelo amor de Deus e tal. Aí, por fim, o Trump foi lá e tirou a lei Magnitsky. Só que agora, ao que tudo indica, a lei Magnitsky pode ser aplicada contra o Alexandre de Moraes de volta e a qualquer momento. E parece que tem a ver com essa visita, né, do aliado do Donald Trump aqui no Brasil, que o Darren Beach, que inclusive vai visitar o Bolsonaro, que o próprio Moraes autorizou. Parece que esta decisão de aplicar a lei Magnitsky de volta no lombo do ministro Alexandre de Moraes tem a ver com essa visita do aliado do Lula, do Donald Trump aqui no Brasil. Assistam, vocês vão entender. Desespero tá tomando conta. Imaginem só, a tão temida lei global Magnitsky aplicada de volta no lombo do Alexandre de Moraes. Gente, o homem vai dar um infarto. Vejam só. A informação foi relatada com o Lula por 3 fontes de forma independente entre si ao longo dos últimos 2 meses. Moraes já havia sido alvo da sanção da Magnitsky em julho de 2025. A medida criou restrições para que o ministro negociasse ou utilizasse serviços de empresas dos Estados Unidos. A sanção também foi estendida à mulher dele, a advogada Viviane Bassa de Moraes, e a uma empresa ligada a ela, o Lex Instituto de Estudos Jurídicos. Dentro do governo americano, o responsável por acompanhar a atuação de Moraes é o assessor sênior do Departamento de Estado, Darren Beattie.
Nomeado para o cargo no fim de fevereiro, Beatty já exercia certa influência sobre a política do governo Trump para o Brasil desde o início do atual mandato do republicano em janeiro de 2005. Nesta terça-feira, dia 10, Alexandre de Moraes autorizou Darren Beatty a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua cela da chamada Papudinha, uma ala do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizada dentro do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Beatty é um crítico público de Alexandre de Moraes. Em agosto do ano passado, ele afirmou em uma rede social que o ministro seria, abre aspas, o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição direcionado a Bolsonaro e seus apoiadores. Moraes defende que empresas de redes sociais devem ser regulamentadas e responsabilizadas de forma semelhante ao que acontece hoje com as empresas de comunicação tradicionais. Para o governo Trump, essa visão de Moraes pode representar uma ameaça aos valores centrais dos Estados Unidos, como a liberdade de expressão, além de influenciar juristas e governos de outros países. A informação foi relatada por 3 fontes. Tá aí. Portal de Notícias Metrópolis acabou de descobrir e revelar que a lei global Magnitsky pode ser aplicada novamente contra o ministro Alexandre de Moraes a qualquer momento. E essa decisão está relacionada a esta visita do Darren Beatty aqui no Brasil, gente. Então eu falo pra vocês, Donald Trump, lourão, não dá ponto sem nó. Se ele tá enviando um aliado, um grande aliado dele, pra vir para o Brasil, não é pra passear, gente, não é pra conhecer as belezas do Brasil.